Mas abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Nós queremos meditar nesse texto, não apenas meditar, mas observar e daqui tirar alguns aspectos importantes para essa palavra. Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3. Eu lerei a Nova Atualizada de Almeida. Diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a autoria dessa carta aos Hebreus, ainda não temos o conhecimento, embora todas as vezes que eu vou falar sobre a carta aos Hebreus, eu entendo de que quem a escreveu, e assim não só é o entendimento meu, é o entendimento dos estudiosos, biblicistas, não é? De que era alguém conhecedor profundamente do judaísmo, não é? Porque a própria carta é endereçada aos hebreus praticantes da religião judaica, dentro daqueles preceitos que nós temos no Antigo Testamento. E, particularmente, não é? Você pode pensar diferente, mas eu penso que foi o apóstolo Paulo, né? Possivelmente foi o apóstolo Paulo, era conhecedor, né, da tribo de Benjamim, conhecia, ele foi educado aos pés de Gamaliel, talvez fez parte do Sinédrio, como alguns dizem, enfim. E aqui nesse capítulo 1, nesses versículos que lemos, nós percebemos muito bem a ligação entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, exceto os livros narrativos, como nós temos, os livros históricos, os livros poéticos, a profecia está muito presente. Nós temos vários profetas no Antigo Testamento, livros proféticos, e todos eles, não nos enganemos nós, aliás, nós sabemos disso, todos os profetas, as profecias, de alguma maneira, elas apontavam para a vinda de Jesus, para a vinda do Emanuel, a vinda do Cristo, não é? E nós percebemos isso claramente no versículo 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais, ou seja, àqueles da antiga aliança, pelos profetas, no versículo 2, então, ele liga o Antigo Testamento com o Novo Testamento, Antiga Aliança com Nova Aliança, e diz que nestes últimos dias, ou seja, nesses últimos tempos, ele tem nos falado através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, esses dois versículos dão base para o terceiro versículo, que eu quero me deter um pouco mais, não é? Aqui no versículo 3, relendo, ele diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui nós podemos tirar, tá certo? De forma muito precisa, de forma muito objetiva. Não temos condição hoje de nos aprofundar mais, isso nós podemos fazer em um outro momento, quem sabe no dia 24, não é? Quando estaremos celebrando o Natal. É para eu trocar de microfone? Posso trocar ou permaneço com esse? Permaneço, né? Ok. O primeiro aspecto que eu quero destacar aqui, nesse versículo 3, é a divindade de Jesus. Esse que está falando do versículo, falando dele do versículo 3, ele é divino. E a expressão no versículo 3 diz: ele que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser. Ou seja, é divino, é Deus. Causa às vezes espanto, e eu imagino para os hebreus, né, para os judeus, quando Jesus disse que ele e o Pai eram um. E quando aqueles que entendiam que Yahvé era único, até porque na profecia de Isaías deixa isso muito, de forma contundente, muito claro, né? Eu sou o Senhor e sou a unicidade de Deus muito presente ali em Isaías. Nós entendemos agora que Jesus, junto com o Espírito Santo, a triunidade, não é? Que é questionado por outras religiões, não o cristianismo. O cristianismo tem a base de que Deus, que nós chamamos Pai, Filho e Espírito Santo, são um. É a triunidade. Então, esse Cristo, esse Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Há uma divindade presente. E percebemos que esse ser também, ele é poderoso, não é? Jesus é poderoso. O texto diz que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, é um Deus poderoso. Jesus tem poder. E ele deixou isso claro quando aqui andou, embora revestido de humanidade, porque nasceu de Maria, tinha o DNA de Maria, não é? Ele se revestiu de humanidade, mas ele tinha também a sua essência de divindade. Então ele era plenamente homem e plenamente Deus. Plenamente Deus e plenamente homem. Mas esse Jesus poderoso, ele de fato sustenta todas as coisas pela sua palavra. É interessante que isso é muito próprio de reis, de soberanos, de quem detém poder, pela palavra. Lá em Gênesis diz que pela palavra de Deus, as coisas elas foram criadas. Haja luz e houve luz. Haja separação entre firmamento e água e houve. Então, pela palavra, a voz de comando de quem detém todo o poder, as coisas acontecem e como acontecem quando Jesus ele manifesta o seu poder. Um terceiro aspecto aqui, além da divindade de Jesus e o seu poder, é a sua redenção. Ele é redentor, ele é salvador. Ele veio para salvar. Ele veio para nos redimir. E o texto diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, ele, como Cordeiro de Deus, por isso que quando João Batista o avistou, e havia um parentesco entre João Batista e Jesus, eram primos, mas quando João Batista o avistou, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque a Bíblia diz que todos nós, lá em Isaías, estávamos desgarrados, afastados, como ovelhas, distantes. Cada um ia para o seu caminho, cada um se transgredia segundo o seu coração. Mas sobre o Senhor há essa redenção, essa ação de salvar. E é algo muito maravilhoso, porque nós não podemos providenciar a nossa própria salvação. Nós estávamos afastados, e assim que a Bíblia diz, e ele nos resgatou, ele nos redimiu, ele nos salvou. Eu não sei se você já ouviu gente dizendo assim, mas salvar de quê? Não é? O homem natural, que a Bíblia diz, ele não vai entender. Talvez mesmo num país cristianizado, não um país cristão, mas cristianizado, como o nosso, mas nós sabemos que algumas pessoas não entendem isso. Mas basta você perceber que o fato de estarmos plenamente perdidos, afastados, afogando-se, nós não tínhamos como prover salvação. Era preciso uma mão redentora que nos tirasse e que nos puxasse para cima. Era preciso de que essas mãos do Cristo, elas fossem até a cruz e fossem perfuradas para nos salvar, porque é assim que a palavra diz. Então ele
é um Deus redentor. Jesus redime. E um quarto e último aspecto aqui é a sua soberania. Deus é soberano. O rei nasceu, é o título da cantata do musical que vamos ouvir daqui a pouco. E esse rei é rei dos reis e senhor dos senhores, que nasceu e nasceu para morrer, e de fato assim morreu, foi até a cruz, e ele ressuscitou, e sabemos que ele voltará. Essa é a essência das boas novas, que já falamos aqui em outro momento, não é? Quando o filho do imperador, não é? Nascia, e tinha que ser homem, porque a mulher não sentava no trono, não é? Era próprio do tempo de reis. Não é? Hoje já temos, é claro, isso diferente, mas quando nascia o filho de um rei, o filho do imperador, era propagada as boas novas em todos os cantos ali daquele reino, de que o filho do rei tinha nascido. Por isso que a palavra boas novas é a divulgação, né, às pessoas, é a propagação do evangelho de que Jesus nasceu, de que Jesus veio, de que Jesus de fato se encarnou. E ele veio, mas hoje a manjedoura está vazia, né, nós sabemos muito bem. A cruz está vazia, nós sabemos muito bem, mas o trono está ocupado, porque ele reina. O trono está ocupado. Ele se assentou no trono. Ele reina soberanamente. E é assim que diz o versículo 3 do texto que lemos. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. É um Deus que é soberano. Soberano, que reina, que comanda. Parece que as nossas vidas e que o mundo está à deriva, sem comando algum. A gente olha assim e diz, meu Deus, onde vai parar isso? Um trem desgovernado, um carro desgovernado? Não. Nós sabemos sim que existe o Senhor soberano, que do trono ele detém o poder e comanda. Não quero aqui afirmar que todas as coisas que ocorrem aqui debaixo do céu, eu não posso dizer isso, de que são da vontade de Deus e Deus assim quis. Porque nós sabemos que o homem tem as suas mazelas. Mas, meus queridos, como é maravilhoso saber, e isso é confortante para a igreja, isso é confortante para o cristão, saber que as nossas vidas não estão ao léu, não estão à deriva. Existe um Deus que, uma ordem só do trono dele, as coisas acontecem, não é? Aconteça isso. E acontece, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, o rei de fato chegou, o rei de fato comanda, não é, o universo, ele tem o mundo em suas mãos, ele detém todo o poder e nós o glorificamos nessa noite. Por isso que saímos de nossas casas dominicalmente os outros dias, para nos congregarmos aqui como igreja, para celebrar a vinda do Rei. Que Deus continue nos dando esse coração grato, porque Ele de fato veio para nos redimir, Ele veio para nos salvar, e isso tem acontecido em nossas vidas. Eu quero orar nesse momento, e já aqui, depois da oração, ato contínuo, esperaremos a entrada das crianças para louvarmos ao Senhor com elas. Não é uma apresentação, tá certo? Pode até ser que alguém chame, mas não é, é culto. É o culto ao Senhor, é uma adoração ao Senhor. É louvor, e que louvor, não é? Porque o que é que a gente lembra? Jesus dizendo que da boca das crianças sai o quê? O perfeito louvor, não é? Então quero orar com a igreja. Vocês vão ficar um tempo aí sentado, considerável, não muito, é claro que a cantata tem o seu tempo também, mas eu pedi que vocês fiquem em pé, então, para que descansem desses bancos, e nós vamos orar ao Senhor agora. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, porque sabemos que o Senhor é Deus.
nós engrandecemos e sabemos que o Senhor veio com todo o poder, cheio de toda graça e glória. Nós te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor é poderoso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio nos redimir, nos salvar, o resgate maravilhoso das nossas vidas. Rendemos toda a honra e toda a glória a Ti, e sabemos que o Senhor está sentado no trono, onde, através dos Seus comandos, através do Teu plano, através de uma ordem Tua, ó Deus, milagres acontecem, e no meio de nós, e no meio do mundo, Senhor. Muito obrigado, Pai bendito, por ter vindo aqui e se revestiu de humanidade para, assim, executar o plano maravilhoso de redenção. Aceita o nosso louvor, Senhor. Ó Deus, agora oramos pelas nossos pequeninos, as nossas crianças, quando vamos estar aqui adorando com elas. Ó Deus, que no transcorrer desse musical, dessa cantata, tudo redunde para a Tua honra mesmo e para a Tua glória, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.